graça e de todos a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia, dizendo nas mãos do obreiro. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra na carta de Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 1, por versículo 3, 4, até o versículo 6. Dizem assim: Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria a oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. 14 de março de 2025. Deus Todo-Poderoso, é no nome do Teu Filho que estou aqui em oração. Agradeço-te por esse momento, te apresento cada ouvinte, família de cada um deles, a minha família, a minha vida, essa missão. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, nessa última mensagem da semana, essa sexta-feira, quero deixar aqui uma palavra, quero ser breve, onde eu dei o título dizendo assim, nas mãos do obreiro. E esse título, ou esse tema, me veio baseando-me eu no versículo 6 dessa leitura base, onde o apóstolo Paulo fala daquele que começou a boa obra. Portanto, o obreiro aqui em que nós estamos nas mãos dele chama-se Jesus Cristo. Está entendendo? Aquele que começou a boa obra. Paulo aqui está falando sobre o seu amor para com os irmãos lá na igreja de Filipos e também pelo motivo da sua fidelidade, da fidelidade da igreja ao Evangelho. Ele começa falando que agradece a Deus, todas as vezes que se lembrava daquela igreja, e diz que fazia sempre oração, pelos irmãos, súplicas a Deus, e dizia que estava agradecido porque aquela igreja é uma igreja, os irmãos cooperavam no Evangelho desde o primeiro dia até aquele momento. Então, eu me entendo aqui, quando ele fala, tendo por certo isso, que aquele que em vós começou a boa obra, baseado no versículo anterior, aquele que começou a boa obra em vós, como ele diz aqui, a obra que Jesus começou na minha vida, na sua vida, que somos cristãos, seguidores dele, é exatamente no dia em que nós decidimos entregar nossas vidas a ele, a Jesus. Aí ele começou a boa obra, lapidando-nos. Eu me lembro de como um pedreiro, essas pessoas que trabalham com construção civil, preparam os ingredientes para começar uma obra. Me lembrei aqui sobre, por exemplo, fazer um traçado de massa, com cimento, areia, tem as dosagens certas. Eu não entendo nada, eu gostaria muito de saber fazer essas coisas, mas eu vejo. Então essas pessoas têm uma noção do que vai colocar, o ponto certo para que haja uma massa realmente competente no sentido de fazer parte daquela estrutura e ser uma estrutura forte. Nós temos uma estrutura depois que aceitamos Jesus como Salvador. Quando Jesus começou a boa obra em nós. Não sei, para você, a senhora, o senhor, pode ser que Jesus começou a obra em vocês há 10 anos, outros há 15, outros há 20, há 30, 40, 50, 60, 70 anos, até mais. Ele começou a boa obra.
Mas Paulo diz que ele começou no dia que nós entregamos, né, para Jesus, mas ele estará sempre aperfeiçoando. Aí ele diz até quando? Até o dia de Jesus Cristo. Na minha interpretação, eu julgo que quando ele fala até o dia de Jesus Cristo, duas situações: ou a nossa morte e partida, ou a vinda da igreja. O Senhor vai estar sempre do nosso lado, nos ajudando, aperfeiçoando essa obra que é a nossa vida espiritual, né? Que é a nossa vida que entregamos a Ele no dia que Ele começou a boa obra, até o dia que uma dessas duas coisas que eu já mencionei acontecer. Isso se a gente não abandonar o obreiro. Por isso que eu dei o tema dizendo nas mãos dele, nas mãos do obreiro. Paulo fala lá em Efésios capítulo 4, ele diz assim, versículo 13: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Mas no versículo anterior diz, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, Paulo, quando está falando aqui nesses textos, o contexto fala da fé da igreja, mas aqui também a gente pode levar, né, uma certa segurança, do versículo 13, essa medida da estatura completa de Cristo como sendo exatamente, né, o complemento da boa obra que o Senhor Jesus começou em nós e todos os dias vem aperfeiçoando até o momento final, como eu já disse, a volta de Jesus ou a nossa partida. Que coisa boa, né? A palavra de Deus, ela explica tudo para nós. Bom final de semana para todos, ótimo dia, servo de Deus, Gessé.